E aí, rapaziada, suavidade? Vingança é um tipo de história bem comum e fácil de se criar, e também um tipo de história mais interessante de se assistir. E hoje vamos ver um anime onde o protagonista foi traído, mas ele conseguiu dar a volta por cima e se vingar de uma forma muito cruel, sem precisar sujar as próprias mãos. E o anime abre explicando que quando muita mana se acumula em um local, se abre um portão para o mundo dos demônios, e quando os demônios escapam, eles destroem tudo que eles veem pela frente. Nosso protagonista é o Noel, e ele é neto do Stolen, um caçador de monstros lendário que recebeu o título de Overdead porque ele conseguiu derrotar um general do inferno sozinho. Então, para proteger a vila e o Noel, ele decide sair da aposentadoria para uma última luta, e ele consegue matar todos os demônios, mas ele perde metade do corpo durante a luta, e antes de morrer ele faz o Noel prometer para ele que o Noel se tornaria o maior caçador de monstros do mundo. Aí o anime dá um time skip de 2 anos, e ele volta com o Noel e seu grupo de caçadores fazendo uma dungeon de vampiros. E o anime usa essa luta para explicar as habilidades do Noel. Apesar dele ser neto do grande Overdead, ele recebeu a pior classe de todas, que é a classe de Eloquente, a classe mais fraca de suporte. E essa classe não deixa o Noel lutar sozinho, e a única habilidade que o Noel tem só permite que ele melhore as habilidades dos colegas dele usando a própria voz. E essa primeira batalha é bem interessante, porque mostra que mesmo que o Noel seja o mais fraco da equipe, ele ainda é responsável pela estratégia de luta do grupo todo. E aí o anime usa essa luta para demonstrar tudo que o Noel consegue fazer. Além de um ótimo estrategista, ele também é frio e calculista. Mesmo tendo ganhado a classe mais fraca, o Noel não desistiu do sonho dele de se tornar o caçador de monstros mais forte do mundo, igual ao avô dele. Mesmo aposentado antes de morrer, o velho Overdead treinou o Noel para ser o caçador de monstros supremo, e o Noel também entra no bonde dos protagonistas, que de primeira eu achei que era uma garota. Os 3 companheiros do Noel são o Lloyd, um espadachim, a Tanya, uma curandeira, e o Walter, um guerreiro. Enquanto eles voltam para a cidade, o Noel explica que toda a economia do reino onde eles vivem gira em torno do trabalho de caçar monstros. E graças aos demônios, a tecnologia mágica do reino é uma das mais avançadas do mundo. E é até por isso que ele usa armas, mas diferente de outros animes, as armas de fogo não ajudam muito numa luta contra monstros aqui. Mesmo o grupo do Noel sendo formado por caçadores de nível baixo, graças à lábia do Noel, eles conseguem ganhar muito dinheiro, mas o problema é que como eles são praticamente CLTs, a guilda dos caçadores e o governo ficam com uns 80% de tudo que eles ganham. Então Noel tem a ideia de criar sua própria guilda, junto com seus amigos. O Lloyd e a Tanya são contra porque todos eles são caçadores inexperientes, mas o Noel já estudou tudo que eles precisam fazer para que a guilda deles ganhe muito dinheiro. Tudo que eles precisam para começar é um pouco de reputação, porque depois disso as guildas começam a ser patrocinadas, e o próprio governo paga as guildas para fazerem propagandas, a fim de convencer mais pessoas a virarem caçadores. O custo para abrir uma guilda é uns 20 milhões, e o grupo do Noel já conseguiu juntar 12,5. Então eles podem usar o dinheiro do grupo para pagar a taxa inicial do governo, e os outros 7,5 que faltam o Noel se compromete a pagar. O Noel ainda dá um ultimato para os amigos dele. Se eles não quiserem ajudar ele a criar a guilda, não tem problema, mas ele vai pegar de volta todo o dinheiro dele e sair do grupo. Esses dois fazem uma cara de medo bem forte, mas no final todo mundo aceita participar dos planos do Noel. Até aqui pra mim esse anime tá bem genérico. O cara tem a pior classe de todas, mas ele quer ser o mais forte do mundo. Aí ele decide realizar esse sonho ao lado dos seus queridos amigos. E usando o poder da amizade, os 4 juntos vão subindo de nível até virar um grupo lendário. Não tem um anime nessa temporada que a história do protagonista é praticamente isso? E normalmente esse anime iria pra esse caminho. Mas plot twist, no outro dia o Walter chega desesperado na casa do Noel porque ele descobriu que o Lorde e a Tanya fugiram da cidade levando todo o dinheiro deles. O Walter quer ir atrás dele, mas pro Noel isso não tem sentido, porque com certeza eles não têm mais o dinheiro deles. Então eles vão achar os dois, bater neles até a raiva passar e depois beber juntos num bar como se nada tivesse acontecido. Claro que não, o Noel já tinha um plano pro caso de um dos seus amigos traísse ele. Junto com o Walter eles descobrem qual portão da cidade os dois fugiram, e depois eles vão pra um bar de caçadores. E o Noel coloca uma recompensa de 2 milhões para qualquer caçador que trazer o Lloyd e a Tanya de volta vivos. Mas ele só fez isso porque de alguma forma ele já sabia que esse caçador velho estava no portão no momento que os dois fugiram. Então Noel combina com esse velho caçador de pagar 1 milhão em troca da ajuda do grupo dele para capturar o Lloyd e a Tanya.
Aí o Noel manda o Walter e o caçador velho esperar por ele na saída da cidade, enquanto ele resolve um assunto. Depois disso, todo mundo se encontra na saída da cidade, e o Noel pergunta pro Walter se ele realmente tem coragem de enfrentar o Lloyd e a Tanya. E ele confirma que sim. Se ele tiver o Noel do lado dele, ele consegue. E o Lloyd e a Tanya chegaram numa vila do interior, contando que o Noel não viria atrás deles, porque mesmo que o Noel encontrasse os dois, ele não ia conseguir recuperar o dinheiro que ele perdeu. Mas o Noel pega os dois de surpresa e paralisa eles. O Walter fica puto querendo saber o porquê eles traíram o grupo, mas o Noel manda o Walter se acalmar porque ele mesmo quer resolver a situação. O Lloyd tenta colocar a culpa no grupo, porque eles jogaram a responsabilidade de ser o líder nas costas dele, e o Noel espanca o Lloyd, porque desde o começo ele quem queria ser o líder do grupo. O Noel é tão frio espancando o Lloyd, que até os mercenários que estão ajudando ele ficam um poker face com o tanto que ele é cruel. E a melhor parte do episódio é que enquanto o Noel tá espancando o Lloyd, a Tanya pede pra ele parar e o Noel dá uma escolha pra ela. Assim como o Kazuma sempre defendeu, o Noel também é completamente a favor da igualdade de gênero. Depois disso, o Noel usa uma magia de lavagem cerebral para fazer a Tanya contar como eles perderam o dinheiro do grupo. O Lloyd e a Tanya se viciaram em apostas e ficaram devendo a gente muito perigosa, e por isso eles decidiram usar o dinheiro do grupo para pagar a dívida. Normalmente, anime de vingança vai por 3 caminhos diferentes. No primeiro caso, o protagonista se vinga cometendo um crime hediondo e brutal. No segundo caminho, ele vira o Kratos e sai matando todo mundo, tipo, eu tentei, agora é hora do genocídio. Ou a terceira opção, o protagonista faz uma vingança completamente broxante e perdoa tudo de ruim que fizeram com ele. Não é mesmo, Shield Hero? E esse anime vai pela primeira opção, e depois que eles capturam o Lloyd e a Tanya, a carruagem do Barzini, o líder da máfia da cidade e comerciante de escravos, chega na vila. O Noel dá 2 opções pros ex-colegas dele, ou os dois vão trabalhar 10 anos nas minas da prisão, ou o Noel vai recuperar tudo que eles perderam vendendo os dois como escravos pro Barzini. Até que o Noel vende seus ex-companheiros por 15 milhões. E para convencer o Barzini, o Noel fecha um acordo com ele. O Barzini vai comprar os dois por 15, mas o Noel vai falsificar os documentos e dizer que eles foram vendidos por 30. E quando o Barzini vender os dois, ele pode cobrar 60 ou até 90 milhões. Depois que eles fecham um acordo, como apelar pro Noel não funciona, a Tanya decide apelar pros sentimentos do Walter, porque ela sabia que o Walter sempre gostou dela e se ele quisesse, ele poderia salvar ela da escravidão. Ela pede ajuda pro Walter, mas como o Walter não faz nada pra ajudar, ela fica xingando o Walter, enquanto os funcionários do Barzini levam os dois. Eu simplesmente não esperava que o protagonista seria frio o suficiente a ponto de vender os próprios amigos. Assim, sem remorso nenhum, de genérico a muito pesado em apenas um episódio. O Noel ainda queria continuar a equipe dele junto com o Walter. Mas vender os próprios amigos foi demais pro psicológico dele, e o Walter decidiu deixar de ser um caçador e voltar pra casa dele no interior. As coisas ficam piores ainda porque quando o Noel vai se despedir do Walter, o Walter revela que a Tanya nunca deu uma chance pra ele porque ela sempre foi apaixonada pelo Noel. O que foi uma pena pra ela porque tudo o que importa pro Noel é virar o caçador mais forte do mundo, custe o que custar. Enquanto eu tava escrevendo o roteiro do vídeo, foi lançado o 3º episódio desse anime, e esse episódio não tem nada demais, é apenas o protagonista tentando montar um novo grupo de caçadores pra ele, e ele contrata uma garota chamada, como é o nome dela mesmo? Elma, a neta do antigo mestre da Guilda dos Assassinos. E o que mais me impressionou nessa garota nem é o fato de que ela é absurdamente forte, e sim que os caras desenharam os peitos dela errado na maioria do 3º episódio.